Fala aí, galera do Renda Fixa Prática, aqui é Jefferson Figueiredo e mais um vídeo sobre mercado de juros futuros do DI, em que a gente captura os dados para auxiliar na tomada de decisão entre comprar um ativo pré-fixado ou manter ou comprar um ativo em percentual do CDI, que é assim que os grandes gestores fazem na hora da tomada de decisão. Como é de praxe, eu trago aqui inicialmente da semana anterior, no caso aqui do dia 14/8. Hoje a gente vai calcular para o dia 21/8. Então eu tenho aqui as expectativas, deram em torno de 750 pontos, com essa configuração, começando em janeiro 21. E já acompanha os vídeos, sabe como é que a gente chega para montar essas expectativas de intervenção do cupom, que é o grande insumo, o grande definidor dos juros no nosso país. E foi assim que a gente fez lá no dia 14 e definimos o que seria uma provável intervenção do Banco Central que o mercado possa ter negociado naquela data. Eu estou aqui atrás, eu tenho já atualizado para o dia 21, mantive a do dia 14, como vocês já sabem. E no período entre as sexta-feiras não houve muita mudança nas curvas de juros. Foi um ajuste marginal, como eu divulguei na minha análise semanal, que aproveito já aqui para divulgar. Tem lá no site, quem quiser assinar a lista, no link aí na descrição do vídeo. Além do link da planilha, você tem o link de acesso ao meu site, das análises semanais. Então, durante a semana, o mercado de juros de DI, derivativo futuro DI, da B3, ele teve uma mudança marginal, em torno de 5 a 7 pontos, então não houve muita mudança, considerando a sexta do dia 14 com a sexta do dia 21. Isso acaba não trazendo muitas modificações aqui na curva. No fechamento, eu posso olhar aqui os vértices intermediários ou até mais longos, permaneceram, intermediário aqui, janeiro 22, ficou com a diferença entre a curva de mercado e essa projeção de 6. Acho que o mais longo aqui, o janeiro 24, já começa, então eu vou reduzir aqui para 25 para ver se já fica mais próximo. Reduziu um pouco aqui, mas precisou aumentar mais aqui na frente. Vou colocar um 75 aqui. Enfim, houve só uma mudança de configuração, manteve os 750 pontos, no meio da curva que perdeu um pouco de prêmio, mas acabou cobrando mais à frente, enfim. Quando há uma mudança marginal assim em poucos pontos nas curvas, não tem muito o que fazer na configuração que a gente projetou no caso do dia 14, considerando que essa é uma provável. Então, como não houve muita mudança, eu vou aproveitar para trazer uma coisa aqui que eu acho que é importante vocês acompanharem, que é o relatório Focus, em que eles divulgam as expectativas de mercado para vários indicadores econômicos, e um deles é a meta Selic. O relatório Focus está no Banco Central, você pode colocar lá no Google ou procurar no próprio site do Banco Central, mas o relatório Focus, ele resume as estatísticas calculadas considerando as expectativas de mercados coletadas até a sexta-feira anterior à divulgação. Então, semanalmente, o Banco Central coleta as expectativas do mercado para os vários indicadores econômicos, e um deles é a meta Selic. Se você quiser o histórico disso, você pode pesquisar lá no Google, colocar séries Focus, você vai chegar até esse site de séries estatísticas consolidadas, e aqui você pode preencher com os vários indicadores que eles coletam e divulgam. Um deles é a meta Selic, meta para taxa Selic over, em que eu já baixei aqui para adiantar a visão. Eu baixei a estatística mediana mensal, o máximo mensal, o mínimo mensal, e que eu vou usar aqui é anual, que ele vai até 2024. As expectativas que o mercado colocou, a estatística mediana para 2020, 21, 22, 23. Então isso aqui é um ótimo recurso para a gente tentar fazer as nossas simulações e ver o que o mercado está colocando e comparar com as expectativas que os próprios players
né, os grandes players de mercado, e a coleta é ampla, que o Banco Central faz, para os vários indicadores econômicos. Eu trago aqui a mediana, o máximo e o mínimo, para a gente brincar aqui, fazer uma simulação e ver se esse cenário é condizente com prêmio ou não prêmio, e vai ajudar você a tomar a decisão entre adquirir um pré-fixado ou um percentual do CDI. Eu estou aqui com a curva anterior, então como eu já preparei lá, eu vou colar aqui já, então eu vou apagar isso daqui com as expectativas que o mercado colocou, em torno de 750 pontos nessa configuração, começando em janeiro, né, mais 25 aqui, aliás, começando a reunião de janeiro, depois em março, conforme vocês podem ver aqui, e lançar na planilha que vocês têm disponível lá. Então eu vou aqui, eu vou copiar o cenário de mediana, que seria a média que o mercado das expectativas dos players. Nesse cenário aqui eu estou zerado, né? É um cenário justo que o mercado negociou. Então eu vou substituir ele para essa mediana. A mediana tem em torno de 400 pontos, então se eu, com essa consideração aqui, em que eu coloco essa alteração anual nos primeiros meses de reunião, isso aqui também interfere, tá? Mas, por exemplo, em janeiro 21, o Focus aqui coloca... Eu vou fazer um vídeo mais pausado com isso, tá? Eu acho que vale a pena. Mas coloca 100 pontos para janeiro 21. Seria que termina 20 com 2 e vai para 3 em 2021. Então, é como se ele colocasse 100 pontos na curva. Então, eu estou considerando esses 100 pontos já nas primeiras reuniões, 4 de 25. Senão, eu posso colocar 100 aqui, já vai dar um outro resultado. Posso colocar 2 de 50, então tem várias possibilidades. Mas eu decidi por essa, que eu acho razoável. Com esse cenário, olhando para janeiro 22, por exemplo, o mercado estaria negociando com prêmio. Então, se esse cenário se configura de 100 pontos em janeiro 21, a taxa de projeção da Selic, ela chegaria, a taxa anualizada média, chegaria a 2,47, o mercado está negociando a 2,80, isso quer dizer que tem 33 pontos, isso dá em torno de 114% do CDI. Então, vale mais a pena, se você acredita nesse cenário, comprar um ativo pré-fixado ao invés de um ativo CDI. Então, nos vários cabeças de ano, né, você pode verificar que todos eles vão estar com prêmio. 3,96 o mercado negociou, essa taxa anualizada chegaria a 3,13 para o CDI, considerando mais 150 pontos no começo do ano. Essa taxa fecha lá 4,50 a meta Selic, mais de 4,40 CDI, que são 10 pontos abaixo. Vocês podem verificar. E assim sucessivamente. Então, esse cenário de mediana, ele tem prêmio, considerando a curva de mercado atual. Um prêmio pode ser muito ou pouco, aí vai depender da visão de cada um, mas existe prêmio. Se eu considerar um cenário mais adverso, se eu fizesse uma simulação com máximo, que seria, o que é essa estatística de máximo? É quais são as máximas de expectativas de Selic fim de ano que o mercado está colocando. Então, se você olhar aqui no Focus, aqui fica melhor a visualização, você vai ver que o mercado, nessa estatística de máximo, que seria assim, as piores expectativas olhando para juros, o mercado, né, alguns dos players colocam 2,25, 5,75, 7, 8, e lá em 2024, final de 24, subindo para 9. Sai de hoje dos dois, sobe esse monte de pontos aqui. Isso faz com que a configuração e o CDI médio anualizado vá para outros patamares, né? E, olhando para essa expectativa de já aumento em 2021, por exemplo, de 375 pontos, ele sai de 2, aumenta já um pouco já em 20 e mais 350 pontos em 2021, já coloca janeiro 22 no corner, porque o mercado negociou a 2,80, e se esse cenário se configura de alta, o CDI, você conseguiria 3,64 no CDI, diferença de 84 pontos.
considerando você levar até vencimento de janeiro 22. Então, nesse cenário aqui, vale a pena você ficar no CDI, que é um reloginho sem risco, né, com baixa volatilidade, do que adquirir um ativo pré-fixado janeiro 22. Certo? Aí, se a gente olhar em vértices mais longos, como janeiro 23, você também vai encontrar um cenário adverso para adquirir um ativo pré-fixado, porque 3,96 é pouco, vis-a-vis os 4,95 que o CDI daria caso essa configuração de alta se configurasse. E se você for ver os diversos vértices, né, você vai ver que os prêmios minguaram, né, e você passou a ter uma relação entre pré-fixado e CDI benéfica para estar com ativo CDI. Então, isso aqui é uma expectativa que o mercado coloca. Você também pode simular lá com o Focus de mínimo, que aí é um cenário bem assim, dovish, que o mercado costuma dizer, né, para juros, ele permanecendo muito tempo baixo, só volta a subir em 2021. Se é esse cenário que você acredita, você vai acabar entrando eu acabei não colocando aqui, numa projeção em que vai ter muito prêmio colocado em jogo. Então, dependendo do cenário de intervenção que você escolhe, esse prêmio vai mudar. Então, o mercado inicialmente ele esteve com 750 pontos. Eu vou voltar aqui com o cenário de semana passada, que como não houve muita mudança de sexta a sexta, esse é o que o mercado colocou, 750 pontos. Então, em relação à mediana tem muito prêmio, mas já no cenário adverso já não tem prêmio. Isso aqui o cunho educacional para que vocês usem a planilha para a tomada de decisão de você entre adquirir um ativo pré-fixado ou percentual do CDI. É muito comum hoje os bancos oferecerem as duas opções, né? Você prefere um ativo, por exemplo, com vencimento de janeiro 23 a 4,50, 150 aqui um spread de crédito, ou ele a 150% do CDI. Então, para o banco é indiferente, mas para você, na hora de tomar a decisão, tem relevância, porque você vai ter que simular para saber qual a expectativa de mercado, qual a expectativa o mercado está colocando para as intervenções do Banco Central. Isso pode ser relevante. Então, eu estou tentando ser curto nesse vídeo. Deixem os seus comentários, se vocês acham que vale a pena aí fazer um vídeo só, fazendo simulações com focos. E eu vou dar seguimento, que eu acho que acho muito razoável, muito importante vocês acompanharem as expectativas, focos de mercado, que é um instrumento muito olhado, né, no mercado de juros, e colocar essas simulações aqui na planilha vai ajudar muito na tomada de decisão de vocês. Então eu fico por aqui. Hoje foi um pouco mais longo, apesar de não ter havido mudança de 14/8 para 21/8. Eu já trouxe uma novidade aqui, que seria o Focus. Eu vou ver se semanalmente eu coloco rapidamente o Focus máximo e mínimo e mediana, para vocês irem tomando ciência de como o mercado pode ser diferente, dependendo do player, da visão que o player coloca. E a decisão vai ser sempre pessoal, de acordo com as suas próprias expectativas, porque é assim que os grandes gestores fazem a gestão de ativo de renda fixa. Forte abraço a todos. Valeu.